Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos começando aqui mais um encontro da Escola Bíblica Dominical Sinai e dessa vez nós estamos iniciando o estudo de uma nova carta, uma carta de Paulo, um texto bíblico do Novo Testamento, que certamente vai edificar muito a sua vida. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e acompanhar as reflexões dessa manhã, ao mesmo tempo que encorajar você também a fazer parte desse encontro presencial que acontece na nossa igreja, na Igreja Batista Sinai, situado à Rua Professor Arthur Mendes de Aguiar, número 48, Barbalho. Todos os domingos, de 8h45 às 10 horas, nós temos um professor presencial compartilhando sobre este conteúdo da Palavra de Deus. É claro que você é convidado a fazer parte desse encontro presencial. Mas eu quero louvar a Deus por sua vida, você que está aqui conosco. Vamos juntos orar, agradecer. Estudamos recentemente a carta de Paulo aos Efésios. Agora, na sequência, vamos compreender um pouco mais das lições de Deus através da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar então e pedir que o Senhor seja bondoso para conosco mais uma vez. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo e nele o privilégio desse encontro e a oportunidade de conectar irmãos no estudo da palavra. Obrigado, Senhor, pela família Sinai, pelo encontro presencial e também pelo encontro virtual, que estas ferramentas e oportunidades sejam também um instrumento de Deus para lapidar nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela Escola Bíblica Sinai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje apenas quero ler 2 versos da Palavra de Deus no livro ou na carta de Paulo aos Filipenses. Quero ler os versos 1 e 2 desse texto, no capítulo 1, e o capítulo 4, o verso de número 4. Deem uma olhada nesse texto para a gente iniciar nossa reflexão sobre esse livro. Vejam, diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1, 1 e 2. Capítulo 4, verso de número 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta que tem 4 capítulos, uma carta de Paulo, e como todo estudo introdutório, existem perguntas que precisamos fazer ao livro para que possamos ter uma visão completa do conteúdo dessa carta. Ou seja, quando nós vamos estudar qualquer livro das Escrituras, existem 7 aspectos importantes que nós podemos pensar sobre eles ou responder essas perguntas. Ao responder estas perguntas, teremos tido aí uma visão panorâmica do estudo desse livro. Sendo assim, eu quero convidar você a pensar sobre 7 questões importantes no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. A primeira questão é: por que ler esse livro? Isso diz respeito ao objetivo. O objetivo que leva você ao estudo dessa carta. Segunda questão: quem escreveu o livro? Nós passamos aí pelo tema da autoria.
Quando entendemos quem é o autor, podemos compreender qual era o contexto, a época e as circunstâncias que esse texto foi escrito. Terceira pergunta que podemos fazer é: para quem esse livro foi escrito? Isso diz respeito ao seu destinatário. Para quem o autor destinou essa carta? Uma quarta pergunta que podemos fazer é: quando foi escrito? Qual é a data? Isso diz respeito a você identificar a ocasião em que esse texto foi escrito, para que você possa, de alguma forma, situar a mensagem desse texto e fazer a aplicação para os nossos dias. A quinta pergunta que devemos fazer no estudo introdutório de cada livro, e devemos fazer aqui sobre Filipenses, é: por que esse livro foi escrito? Isso diz respeito ao propósito. O que estava na mente do autor quando ele escreveu a sua carta? Sexta pergunta que nós devemos utilizar aqui para estudar introdutoriamente a carta de Paulo aos Efésios é: qual a situação retratada no livro? Ou seja, qual é o contexto que pode ser extraído aí da leitura desse texto? Por fim, a gente deve fazer a seguinte pergunta: o que se deve buscar nesse livro? Isso diz respeito à mensagem que o livro apresenta. Como você pode ver, nós temos aí 7 aspectos que estão dentro dessas perguntas. Por que ler esse livro? Objetivo. Quem escreveu o livro? A autoria. Para quem foi escrito? Destinatário. Quando foi escrito? Data. Por que foi escrito? Propósito. Qual a situação retratada no livro? Contexto. O que se deve buscar no livro? Mensagem. Você gravou isso aí? Você anotou? Objetivo, autoria, destinatário, data, propósito, contexto e mensagem. De posse desses elementos, nós podemos então fazer um estudo introdutório e uma visão panorâmica de todo o livro. É comum nas Bíblias que nós compramos, especialmente Bíblias de estudo, que antes de cada livro você tem um conteúdo introdutório. E é exatamente para atender a este espírito investigativo do pesquisador, do aluno, do estudante, que nós encontramos esses elementos ali arranjados e organizados, para que você possa fazer a leitura do livro de uma maneira a ter uma visão panorâmica dos seus ensinamentos. Vamos então passar para a primeira questão. São 7 delas. A primeira é: por que ler esse livro? Vejam bem, Paulo ensina a igreja em Filipos a viver alegre e a viver unida no serviço de Cristo. E ele vai ensinar essa igreja a lidar com alguns conflitos internos. Conflitos internos que envolvem a alegria e a tristeza, conflitos internos que envolvem as circunstâncias de dificuldades que as pessoas, os crentes, os discípulos de Jesus podem enfrentar com as situações adversas. E nesse contexto, a alegria por pertencer ao Evangelho e à salvação não deve ser ofuscada pelo peso das circunstâncias ou das tribulações. Nós estamos diante de uma carta que foi escrita por alguém que estava na prisão. Muito embora ela ressalta a alegria como sendo o elemento que domina o coração do escritor. Então, o objetivo em lermos a carta de Paulo aos Filipenses é para investigarmos esse sentimento de alegria em meio às tribulações. Esse é o contentamento que supera, podemos dizer assim, as dificuldades. Acredito que o verso 4 do capítulo 4 traduz muito esse sentimento ao dizer: alegrai-vos sempre
no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Segunda pergunta, quem escreveu o livro? Esta é uma carta que não é uma carta anônima. Quando você lê o texto de Hebreus, quando você lê alguns textos nas Escrituras, você encontra um texto anônimo e possivelmente até com um pseudônimo. O livro de Filipenses, ou a carta de Filipenses, ou aos Filipenses, é uma carta que está endereçada. Aparece logo no início a apresentação do seu autor, e ele se apresenta da seguinte forma: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, quem é o autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Quando você lê o texto de Romanos, no capítulo 1 e o verso 1, você encontra uma confissão de fé de Paulo. Queria que você olhasse com muita propriedade para esse texto. Veja, é muito forte a declaração que Paulo faz de si mesmo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, chamado para enviado, para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse é o Paulo que escreveu esta carta endereçada aos Filipenses. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, Paulo é impelido pelo Espírito Santo a atravessar a Macedônia. Em Atos capítulo 16, você vai encontrar esta narrativa da segunda viagem missionária de Paulo. Assim, o apóstolo Paulo vai chegar a Filipos por volta do ano 50 depois de Cristo, e ele vai pregar inicialmente às mulheres. E Atos diz que Lídia se converteu e ali iniciou uma igreja em sua casa, conforme Atos 16, de 11 a 15. Só que Paulo e Silas, eles são presos em Filipos. Eles são açoitados, eles vão viver aquela experiência em que o carcereiro, ele vai tentar dar cabo de sua vida quando à noite, na proteção e na guarda a respeito de Paulo e Silas, há um terremoto, eles estão louvando, eles estão cantando, eles estão orando, e um terremoto faz com que os grilhões se quebrem e eles ficam livres, mas eles não fogem. Temendo por sua própria vida, o carcereiro tenta dar cabo da sua vida e Paulo vai impedi-lo de fazer isso. Não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Naquela noite, o carcereiro entrega a sua vida a Jesus, ele é batizado e a partir dali você pode perceber que surge um vínculo muito especial entre os crentes que ficam naquela cidade, em Filipos, e a pessoa de Paulo. Daí por diante, podemos ver a ação de contribuição dos filipenses ao ministério de Paulo. Então, quem escreveu o livro? Paulo, o apóstolo. Para quem foi escrito? Bom, enquanto estava na prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, esta que possivelmente seja a sua 8ª carta, localizada, Filipos, que estava localizada ao noroeste da Grécia, situada especialmente a 16 quilômetros da atual cidade Kavala. É interessante porque Filipos era um importante centro comercial, mas era uma cidade marcada pelos privilégios que era concedido àqueles que tinham cidadania romana. E entre esses privilégios estava a isenção de impostos. Então, essa cidade é a cidade onde se estabeleceu uma igreja, através da segunda viagem missionária de Paulo, onde Lídia se converte, uma igreja começa na sua casa, o carcereiro se converte, toda a sua casa também se converte, e nós começamos a
entender porque a mensagem de Paulo é de alegria. Uma vez que na plantação desta igreja ele estava preso, tinha sido açoitado e à noite, em vez de se lamentar, ele estava buscando a Deus em oração, adorando a Deus, mesmo estando preso junto com o seu companheiro Silas. A quarta pergunta que devemos fazer é: quando então essa carta foi escrita? Se tomarmos como base o período em que Paulo está preso em Roma, certamente entre os anos 60 e 62, nós podemos dizer que aproximadamente nesse período Paulo aguardava o julgamento em prisão domiciliar, e desta prisão domiciliar, por volta do ano, entre o ano 60 e 62, ele escreve essa carta. O que significa dizer que aproximadamente 10 a 12 anos depois da plantação desta igreja, do início desta igreja, durante a ocasião da segunda viagem missionária, Paulo é agora alguém que, mantido pelas ofertas desta igreja, escreve essa carta e certamente ele vai manifestar a sua gratidão para um povo e uma comunidade que estava acostumada a cooperar com Paulo. Quando passamos para a quinta pergunta, por que esse livro foi escrito? Quando pensamos sobre o propósito, nós vamos encontrar esse propósito no próprio livro. Se você abrir no capítulo 4 e os versos de 10 a 18, veja, nós vamos encontrar aqui nesse trecho uma expressão de gratidão de Paulo. Então, Paulo escreveu essa carta certamente para agradecer aos crentes de Filipos, aos filipenses, por sua generosidade. Veja, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, ou a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Veja, isso traduz um pouco daquelas situações adversas que nós enfrentamos. Tudo posso dizer naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Eles fizeram parte, junto com Paulo, de sua tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É interessante porque podemos ler esse texto com o propósito de que Paulo escreve para agradecer a cooperação dos filipenses. Desde a sua viagem à Macedônia, ele foi amparado. Veja, todas as vezes que Paulo menciona os filipenses, ele o faz com esse sentimento de gratidão. E há algo tão especial nesse texto, porque ele reconhece que aquilo que eles fizeram é como um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É como identificar o valor de uma oferta. Paulo vai adverti-los também a respeito de falsos mestres e exortá-los a viver em unidade. Mas o propósito é manifestar a sua gratidão aos filipenses
por eles terem enviado dinheiro para Paulo em suas necessidades, o que ele chama isso de um sacrifício, de um aroma suave, conforme encontramos no verso de número 18. Aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sexta pergunta que podemos fazer é qual a situação retratada no livro. Nesse livro, vejam bem, Filipos era uma colônia romana. Como já disse, foi o lugar onde Paulo, por volta do ano 50, esteve em sua segunda viagem missionária, quando o Espírito Santo ele pede a Paulo que atravesse a Macedônia, conforme o capítulo 16, que você vai encontrar aí. Só que Filipos foi uma das poucas igrejas que enviou auxílio para Paulo, e é o que nós podemos compreender na leitura desse texto. De maneira que a situação retratada no livro, além dos elementos que compõem o testemunho de alegria de Paulo, é esse reconhecimento de que a igreja dos filipenses foi a única das igrejas que teve participação efetiva nas necessidades de Paulo, e agora ele também o faz, expressa a sua gratidão, porque através de Epafrodito, a igreja havia enviado donativos, dinheiro e oferta para o irmão Paulo. Por fim, a pergunta que podemos fazer então ao olhar esse conteúdo é o que se deve buscar no livro. Isso diz respeito à mensagem. Tem 3 aspectos importantes que nós podemos buscar aqui nesse livro. O primeiro deles, que diz respeito à verdadeira alegria, é preciso reconhecer que a verdadeira alegria, ela supera as adversidades. Paulo vai deixar esta mensagem clara, é o que nós vamos estudar nos próximos dias. Bom, e ela se desfruta pela salvação, conforme a gente pode compreender através do que Paulo escreveu já no capítulo 1, mas também pela comunhão em Cristo. Então, quando você olha para o livro, você vai encontrar a verdadeira alegria como algo que supera as adversidades, como algo que é desfrutado na salvação e também na comunhão com Cristo. Segunda coisa que nós encontramos aqui, você deve buscar como uma mensagem importantíssima, é o esvaziamento de Cristo. Aquilo que alguns autores chamou de um salmo cristológico, um salmo que representa, vamos dizer, um hino de adoração. O esvaziamento de Cristo, que destaca a sua humildade, no capítulo 2, os versos de 5 a 6, a sua submissão, no verso 7, a sua humilhação, no verso 8, e logo a sua exaltação, nos versos 9 a 11. Então você pode compreender o esvaziamento de Cristo, percebendo sua humildade, sua submissão, sua humilhação e mais a sua exaltação. Esta é uma parte importante, e eu diria até é uma especial peculiaridade que nós encontramos no Novo Testamento. Por fim, nós encontramos aqui como mensagem desse livro: alegre-se no Senhor e em sua salvação, independente da situação que você estiver vivendo. O convite que eu faço então para você é para você vir fazer parte desse encontro primoroso que pode estudar passo a passo a mensagem de Paulo aos Filipenses, uma carta de gratidão por alguém que estava preso, mas na prisão ele recebe a graça, a presença, ele recebe a manifestação de cooperação dos filipenses. Sua carta é, sem dúvida, uma carta que pode ser conhecida como a carta da alegria. Se eu tivesse que sugerir um esboço para esse estudo, eu dividiria o livro de Filipenses, ou a carta, em 4 grandes encontros, acompanhando aí os 4 capítulos,
No primeiro capítulo, podemos estudar a alegria em meio a circunstâncias difíceis, do verso 1 até o verso 30. Segundo, do capítulo 2, do 1 até o verso 30, o segredo para uma vida vitoriosa. Terceiro, do capítulo 3 do 1 até o verso 21, como ter um enfoque vitorioso. E quarto, como encontrar uma comunhão alegre. 4, de 1 a 23. Alegria em meio às circunstâncias difíceis, capítulo 1. O segredo para uma vida vitoriosa, capítulo 2. Como ter um enfoque vitorioso, capítulo 3. E o capítulo 4, como encontrar uma comunhão alegre. A minha pergunta é, você se sente animado e desafiado a vir fazer parte dessa jornada? Então não perca tempo. Deixe Deus trabalhar no seu coração, conduzindo você a uma experiência incrível, uma experiência profunda de enriquecimento através das Escrituras. A palavra-chave desse texto é a alegria. Sim, e o capítulo 4 e o verso 4, ele desponta como o grande incentivo para nós, quando diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o sentimento de Paulo no verso de número 13 do capítulo 4. O texto dos mais conhecidos que nós temos acompanhado ao longo de gerações. Mas nesta manhã eu quero conclamar você a abrir o seu coração, a se debruçar sobre estas declarações de Paulo a uma igreja que em muitos momentos foi a única igreja que se associou ao sofrimento de Paulo através da sua cooperação. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse estudo na Escola Bíblica Dominical. Creio de todo o coração que, apesar das circunstâncias que você está enfrentando agora, você pode se alegrar no Senhor. Deus nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos por um dia a mais e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que apesar das circunstâncias que o teu povo tem atravessado e enfrentado, Pai, em nome de Jesus, concede ao teu povo vitória sobre toda e qualquer situação. Que a alegria do Senhor esteja em nosso coração. Que, como Paulo, possamos dizer: eu já aprendi a andar contente em qualquer situação. Obrigado pela família Sinai, pelo encontro presencial e também por esse encontro virtual. Que, em nome de Jesus, o Senhor seja engrandecido hoje e sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.